boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer que seja o horário que for mais oportuno para cada um de nós assistirmos esta palestra. Mas de qualquer forma, ela é gravada e vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, pelo nosso canal de palestras do Sercom, às sextas-feiras. Às quartas-feiras nós temos as palestras ao vivo no nosso centro. E que também ficam gravadas para que a gente possa assisti-los quando for mais oportuno, no momento mais oportuno para cada um de nós. Hoje nós vamos falar a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 143. O título da lição é Legião do Mal. Quando nós falamos a respeito da Legião do Mal, nós lembramos desses filmes de terror, filme de horror. E é muito natural que as pessoas que não estejam preparadas se assustem, tenham medo. Emmanuel, a cada lição, nos traz uma referência evangélica. E nesta lição, Emmanuel fala a respeito do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9, e no qual Emmanuel tirou esta referência, esse trecho, e perguntou-lhe: qual o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Era Jesus perguntando a um espírito: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. Nessa passagem do Evangelho, como sempre, Jesus sempre nos deixa missões valiosas. E nesse caso, uma lição inesquecível. Nós aprendemos, não nesta lição, nós já temos aprendido que Deus é o Criador de tudo. É o Criador de tudo que existe. Deus é o nosso Criador, é o Criador de tudo que existe. Portanto, Deus também nos criou. Somos criaturas, somos criações de Deus, nosso Pai. E nós todos fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, com a possibilidade de adquirirmos conhecimentos, de aos poucos de irmos deixando de ser ignorantes. Ignorante no sentido de não conhecer. E aos poucos, no decorrer das nossas existências, das nossas encarnações, nós vamos nos tornando conhecedores, vamos deixando de ser tão ignorantes. Porque vai demorar muito para nós termos o conhecimento pleno. Portanto, somos todos irmãos. Se todos somos criados pelo mesmo Pai, somos todos irmãos. Alguns espíritos chegam a esse planeta mais preparados e mais evoluídos e evoluem rapidamente. Outros levam um tempo a mais, um tempo maior. São nossos irmãos, os espíritos mais evoluídos, como Emmanuel,
André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, entre outros. E Jesus é o nosso irmão maior. Mas também são nossos irmãos, espíritos encarnados e desencarnados, que ainda, espíritos encarnados e desencarnados, que ainda se comprazem na prática do mal. Mas são nossos irmãos, tanto os espíritos mais evoluídos como esses espíritos ainda que se mantêm na ignorância por não conhecerem, também são nossos irmãos. Nós somos seres em evolução. Ainda não somos evoluídos, mas estamos evoluindo, somos seres em evolução. E já estamos procurando superar essa fase de maldade. Para que a gente possa superar essa fase de maldade e poder auxiliar esses nossos irmãos que ainda estão um pouquinho atrasados em relação a nós, nós precisamos cuidar das nossas atitudes, ficar atentos aos nossos pensamentos, para que a gente não entre na mesma sintonia desses irmãos que ainda se comprazem com o mal. Nesse capítulo, Marcos, capítulo 5, do Evangelho de Marcos, Marcos conta que Jesus estava numa margem do mar e ele quis atravessar, porque ele já havia pronunciado palestras, já havia falado com o povo, agora ele quis ir para outra margem. Assim que chegou lá, um homem saiu correndo e chamavam que esse homem era endemoniado porque ele morava no cemitério. E esse homem chegou muito próximo de Jesus e disse: não me atormente. Jesus sabia que não era aquele homem que estava falando. Jesus sabia que se tratava de um espírito mau que estava junto daquele homem. Algumas pessoas dizem que estava possuindo, mas não estava possuindo, só estava perto. Jesus então aproxima-se desse homem e diz a esse espírito: espírito mau, saia desse homem. Mas Jesus, não se pode entender Jesus falando de maneira áspera, de maneira mais nervosa. Não. Jesus falou de maneira muito amorosa com esse espírito. Por incrível que pareça, falou para ele: saia desse homem, mas de uma maneira tão carinhosa como era próprio de Jesus. Cristo, calma e carinhosamente, pergunta para esse espírito, pediu para ele se afastar, pergunta para ele: qual é o seu nome? E esse espírito então diz para Jesus: eu me chamo Legião, porque somos muitos. Esse homem, nós podemos dizer que ele estava possuído, é como se costuma dizer. Mas na doutrina espírita a gente diz que ele estava obsediado, havia uma obsessão. Não por um espírito, por muitos espíritos. Tanto que esse espírito disse: não estou sozinho, somos muitos, nós somos uma legião. Ainda existe a dúvida
exatamente dessa ocorrência. Estranheza de Jesus falar com tanto carinho com aquele espírito mau, com aquele espírito que estava fazendo mal a alguém ou a algumas pessoas, para aqueles espíritos que pareciam espíritos maus, perversos. Como é que Jesus conseguia ser tão carinhoso, tão amoroso, mesmo sabendo que eram espíritos perversos? Jesus nos mostra que apesar da enorme distância evolutiva, com muito carinho tratou o espírito mau, ainda que em fase muito primitiva de evolução, tratou esse espírito como irmão, que é o que nós somos todos. E é esse o trabalho da doutrina espírita. Também cuidar de maneira com muito carinho o espírito mau, o espírito perverso, o espírito que ainda persiste em praticar o mal. Ainda em fase muito atrasada de aprendizado, a doutrina espírita também procura seguir esse ensinamento maravilhoso de Jesus a tratar qualquer espírito como se fossem irmãos. Nós ainda não temos a evolução moral e espiritual de Jesus. E precisamos nos cuidar, lidar com espíritos que ainda perseveram no mal. Nós precisamos cuidar do nosso pensamento, da nossa sintonia, nos manter tranquilos, porque não são só espíritos desencarnados. Existem espíritos encarnados que ainda persistem no mal e que muitas vezes se aproximam da gente, e a gente tem que manter a nossa firmeza de caráter. E Jesus procurava exatamente transmitir esse ensinamento tão maravilhoso de tratar irmãos perturbados, encarnados ou desencarnados, tratar com amor, com respeito, com carinho, porém demonstrando firmeza de caráter, demonstrando firmeza para que esses espíritos se sintam em condição de entender que talvez eles não possam nos fazer mal, porque somos firmes, porque estamos com Deus, porque estamos com Jesus, porque o nosso pensamento está elevado. Por mais perverso, por pior que seja o espírito encarnado ou desencarnado, se estamos com Deus, com Jesus, Ele com certeza não vai poder nos fazer muito mal. Diante do espírito delinquente perturbado, Jesus estava sozinho. O interlocutor, entretanto, fala: eu não estou só. Como que se ele dissesse: cuidado comigo. Nós somos muitos. Cuidado comigo. E mais uma vez, o amor de Jesus, a caridade, a bondade, a justiça de Jesus e a justiça de Deus prevaleceram. De acordo com Emmanuel, esta legião representa a maioria esmagadora da nossa população, da população do nosso planeta. Personifica a vasta massa de intenções inferiores. E Jesus então nos orienta e nos fala que por tempo indeterminado
O próprio plano espiritual ainda não sabe, Jesus não sabe. Por quanto tempo isso vai persistir? Por quanto tempo o bem ainda estará em proporção diminuta comparado com o mal? Emmanuel então nos ajuda e nos fala: se nós nos encontramos a serviço de Deus, a serviço de Jesus, com o nosso coração, com o nosso pensamento elevado, com a nossa sintonia elevada, e a maldade vai ter muita dificuldade para nos atingir. Nós precisamos perseverar, Emmanuel que diz, e nós precisamos perseverar no bem em todas as horas do dia. Estarmos bem, perseverarmos no bem, praticarmos o bem, auxiliar em todas as horas do dia. Para que nós possamos estar tranquilos em relação ao mal. O mal está ao nosso redor, à maneira dessa legião. E nós precisamos ter muita serenidade. Isso é Emmanuel que nos diz. Nós precisamos ter muita serenidade e muita confiança, muita fé em Cristo e em Deus nosso Pai. A prática do bem, da caridade, com trabalho de vigilância, como Jesus falou para Pedro, aos discípulos que estavam lá, que Jesus pediu para que estivessem com ele, enquanto ele foi fazer a prece. Estamos vigilantes, atentos, com caridade, com trabalho e vigilância, nós conseguiremos a vitória final do bem, com certeza. Porque estamos muito próximos da transformação deste planeta em planeta de aprendizado, de amor. Nós sabemos que o mal que se faz sentir ao nosso redor, a maneira da legião, exige muita serenidade e grande fé, grande confiança em Cristo e em Deus nosso Pai. Na prática do bem, da caridade, com trabalho, com vigilância, como Jesus pediu aos apóstolos quando ele foi se comunicar com Moisés e lá no monte, Jesus pediu para que eles ficassem vigilantes. Jesus e Pedro e Tadeu, para que eles vigiassem. Vigiar no sentido de estar atento ao que acontece ao nosso redor e não esmorecer, não perder a fé. Nós estamos muito próximos da transformação desse nosso planeta em planeta de amor e aprendizado, muito próximos. À beira já desse planeta. E estamos percebendo que há uma certa seleção, uma certa triagem. O que nós podemos fazer é perseverarmos no bem, como falou Emmanuel, na prática do bem, 24 horas por dia. Não perder a nossa fé, não perder a nossa autoconfiança e confiar que nós vamos fazer parte desse planeta maravilhoso. Que Jesus nos abençoe. Que Maria de Nazaré estenda o seu manto azul sobre nós, sobre o nosso planeta.
afastando daqui desse planeta a desavença entre irmãos. E o Dr. Bezerra de Menezes e os médicos, seus assessores, possam trazer a cura para muitas enfermidades, muitas doenças que ainda precisam de estudo, precisam serem banidas desse planeta. Agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes e aos médicos que o acompanhem por cuidarem de nós também. Muito obrigada. Agradecer aos nossos mentores. Agradecer por esse dia maravilhoso que acabamos de passar. Agradecer por essa semana de harmonia, de paz, que com certeza vamos ter. Mais uma vez pedimos a proteção e o amparo de Jesus e de Maria de Nazaré. Agradecer a sua atenção mais uma vez. E que nós possamos estar juntos novamente, muito em breve. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo para todos.